Olá, eu sou Jonathan Mello e espero que estejam todos bem. Você aí, tem um projeto de vida? E como você vem gerenciando esse projeto? Hoje vamos falar um pouco sobre gerenciamento de projetos. Ficou interessado no assunto? Então vem comigo, bora produzir? O gerenciamento de projetos não é uma invenção dos tempos modernos. Desde as construções das pirâmides, o desenvolvimento de uma nova vacina ou o desenvolvimento de um app envolvem conhecimentos de gestão de projetos. Todos esses projetos são, sem sombra de dúvidas, resultado de um esforço coletivo organizado por seus líderes, aplicando princípios, processos, ferramentas e técnicas de gerenciamento. Só que até meados do século XX, o gerenciamento de projetos não era encarado como uma profissão em si. Então, por conta disso, os gerentes de projetos começaram um esforço conjunto, a fim de um reconhecimento da profissão. Ao longo desse esforço coletivo, foi desenvolvido e acumulado um conjunto de conhecimentos que em inglês é conhecido como BOK, Body of Knowledge. Por conta disso, o conhecimento de gerenciamento de projetos ficou conhecido como PMBOK ou PMBOK, Project Management Body of Knowledge. Com a criação do PMI, Project Management Institute, foi desenvolvido um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos. Esse guia ele inclui tanto práticas tradicionais amplamente aplicadas e comprovadas, bem como práticas novas que surgem a cada dia na profissão, além do vocabulário comum da profissão, visando uniformizar os termos utilizados independentemente das indústrias e das organizações que se trabalham. O guia disponibiliza também um código de ética e conduta profissional. Mas estamos falando de gerenciamento de projetos há um tempo e ainda não te dei uma definição do que é um projeto de acordo com o PMI. Bem, um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. Pode ser o aprimoramento de um item, o desenvolvimento de um novo setor na empresa, até mesmo um empreendimento como prédios, com a mesma planta que aparentemente seguem um mesmo projeto, são encarados como novos projetos, pois possuem características únicas, como localização, situações ambientais e pessoal envolvido. É importante falar que os projetos podem existir em diversos níveis organizacionais. Pode demandar apenas um indivíduo ou equipes multidisciplinares. Em alguns casos, podem até envolver mais de uma organização. Falei que um projeto ele tem um caráter único e temporário, mas isso não quer dizer que os projetos têm uma curta duração. Quer dizer que o fim do projeto deve ser previsto. Ele pode durar dias, meses, anos ou até mesmo décadas, a depender da complexidade e do impacto que um projeto pode causar na sociedade. Um exemplo disso é o projeto de uma barragem, por exemplo, né? Que pode demandar regiões que precisam ser alagadas e daí isso gera um impacto muito grande na sociedade, tá? Em centenas ou milhares de pessoas. Vimos que tudo se inicia com um projeto, mas como saber quando precisamos desenvolver um projeto? Vou te dar exemplo de alguns motivos. Quando é preciso cumprir um novo requisito legal, um novo tipo de embalagem ou uma proteção extra de um produto, coisas desse tipo. Para atender às necessidades dos stakeholders, ou seja, das partes interessadas. Por exemplo, um projeto ele deve trazer algum benefício para os acionistas da empresa e também para o cliente e para os próprios funcionários, claro. Para implementar tecnologias ou estratégias de negócio, por exemplo, as empresas têm se tornado cada vez mais digitais, desenvolvendo apps próprios e encurtando essa distância entre o consumidor e a empresa. Isso aí demanda um projeto. É interessante desenvolver um projeto também para corrigir erros nos produtos ou processos, criar uma nova funcionalidade ou a melhoria da eficiência de um determinado processo. Então, os projetos, quando bem-sucedidos, eles podem trazer muitos benefícios. Esses benefícios eles podem ser tanto tangíveis quanto intangíveis. Vou te dar exemplo de alguns benefícios tangíveis. Pode ser ativo monetário, capital acionário, instalações mais modernas, uma melhor participação no mercado, por aí vai.
Entre os intangíveis eu posso citar a reputação da empresa, o reconhecimento da marca e coisas desse tipo. Agora, se o projeto não for bem gerenciado, isso pode trazer muita dor de cabeça. Como, por exemplo, prazo perdido, estouro no orçamento, má qualidade, retrabalho e perda da reputação da empresa. Quanto ao ciclo de vida dos projetos, existem uma série de fases pelas quais um projeto passa. Então eu vou mostrar aqui uma estrutura básica que se aplica a qualquer tipo de projeto. Tá? Então a gente primeiro tem o início do projeto. Tá? Nesse início do projeto existem várias coisas que precisam ser consideradas. Tá? Por exemplo, a viabilidade do projeto, a aderência do projeto com a estratégia da organização. Tá? Então não adianta desenvolver um projeto apenas por desenvolver. Né? Por exemplo, você quer ser, digamos que você quer ser um engenheiro, o melhor engenheiro na área de qualidade, por exemplo. Daí você desenvolve um projeto de terminar, você estipula um prazo e tudo mais, de terminar um curso de, sei lá, de gastronomia ou de fazer um curso de como cozinhar um bolo ou de confeitaria. Isso não tem a ver com o seu objetivo principal, estratégico, que é se tornar um bom engenheiro da área de qualidade, entendeu? A menos que tenha uma relação com o que você vai fazer, tem projetos que às vezes não vale a pena você investir tempo, esforço e dinheiro, porque aquilo ali não está alinhado com o teu objetivo estratégico. Então as empresas também fazem isso. Então, esse início, além dessa análise de viabilidade, desenvolvimento do conceito, né, a pesquisa de mercado para entender tudo que está naquele projeto, precisa ser desenvolvido nessa parte inicial. Depois você faz uma organização e preparação, depois você faz a execução do trabalho em si e depois você termina o projeto. Tá? Em cada etapa dessa, a gente tem etapas chamadas de gate, que são etapas que a gente faz uma validação se essa etapa ela foi corretamente finalizada ou não. Mas a gente vai falar um pouco disso. Nas fases de desenvolvimento, normalmente conhecidas como ciclos de desenvolvimento, podemos ter basicamente 5 tipos de abordagens. Esses ciclos eles podem ser preditivos, iterativos, incrementais, adaptativos ou um modelo híbrido. No preditivo, o escopo do projeto é determinado no início do ciclo de vida do projeto e são conhecidos como ciclos em cascata. Um exemplo muito comum disso são muitas obras de construção civil, por exemplo, como a construção de um prédio, tá? De um edifício, que a gente já tem know-how sobre como executar aquele tipo de projeto. Então a gente tem ideia dos materiais envolvidos, das pessoas envolvidas, das etapas do projeto. Tá? Então a gente já tem como definir todos os recursos necessários, uma estimativa de orçamento e também o prazo. A gente tem como estipular uma data de término daquele projeto. No ciclo de vida iterativo, o escopo também é determinado no início, mas as estimativas de prazo e custos são modificadas a cada iteração à medida que se entende melhor sobre o produto. No ciclo incremental, a entrega ela é produzida por meio de uma série de iterações que adicionam funcionalidade em um prazo pré-determinado. Tá? Como, por exemplo, uma empresa, teve recentemente um fato, uma empresa produtora de motos elétricas no Brasil, desenvolveu a moto e lançou o aplicativo da moto. Só que esse aplicativo ele não estava completamente com todas as funcionalidades. E aí, ao longo do tempo, com uma data pré-definida, essas outras funcionalidades passam a ser liberadas. Tá? Então a empresa ela não perde esse time de lançar junto com a moto o aplicativo e consegue ir aprimorando esse aplicativo ao longo do tempo, certo? Os ciclos adaptativos eles são ágeis, iterativos ou incrementais. Neles, os escopos eles são definidos e aprovados antes do início de uma iteração. São ciclos orientados para mudanças e também conhecidos como ágeis. Nos ciclos híbridos, existe uma combinação entre os ciclos de vida preditivo e o adaptativo. Então, em cada fase dessas etapas,
dessas fases aí do ciclo de vida, desenvolvemos atividades como se cada uma delas fosse um subprojeto, por exemplo. Nelas fazemos o processo de iniciação, de planejamento, de execução, de monitoramento e controle e processos de encerramento. Após o término de cada fase, podemos fazer uma revisão de fase e verificar se tudo está ok, e aí decidimos se vamos rever alguma etapa daquela fase, vamos refazer a fase toda, ou se seguimos para a fase seguinte, tá certo? Na etapa inicial são definidas metas, especificações, tarefas e responsabilidades, e na etapa de planejamento definimos cronograma, orçamento, recursos, riscos. É importantíssimo a gente avaliar os riscos envolvidos nos projetos, tá? E durante a execução avaliamos o status, as mudanças realizadas ou necessárias, a qualidade e as previsões. E no fechamento nós entregamos o produto e relocamos os recursos e revisamos o pós-projeto. Num projeto é muito importante ficar atento ao gerenciamento de tempo, custo e qualidade, tá certo? Veja que um impacta no outro. Se você quiser agilizar, se você não investir, o custo não aumentar, é muito provável a qualidade vai ficar inferior ao estimado, tá? Do mesmo jeito, se você quiser a qualidade melhor, esse custo ele tende a subir ou tende a demorar um pouco mais de tempo. Então está tudo interligado. Então esse tripé entre tempo, custo e qualidade, esse gerenciamento é imprescindível para a gestão de projetos. Existem alguns critérios para definir quando um projeto deve chegar ao fim. Quando os objetivos foram alcançados, é um exemplo. Quando os objetivos não serão alcançados, ou seja, existem casos em que a gente sabe que não vai atingir o objetivo. Então não adianta investir recursos, tempo, sabendo que não vai alcançar os objetivos. Então, nesse caso, o projeto deve chegar ao fim. Quando os recursos estão esgotados, quando o produto deixou de ser necessário, tá? Para muitas empresas, o ineditismo ao entrar com um produto no mercado é importantíssimo na análise da viabilidade dela. Então, o que é que elas fazem? Então, quando um concorrente lança esse produto no mercado antes, então ele deixa de ser inédito, tá? O retorno dele não vai ser o mesmo. Então, muitas empresas avaliam e decidem encerrar o projeto por conta dessa disputa do ineditismo, tá certo? No lançamento de um novo produto, por exemplo. E ele pode ser também finalizado por motivos legais, como uma obra que pode ser embargada pelo governo, por exemplo. Então, daí por motivos legais, seja por motivos ambientais, você não pode continuar o projeto. E aí esse projeto para. O cenário ideal, é claro, é atingir todos os objetivos do projeto. Então, você atingindo todos os objetivos do projeto, sinal de que o projeto deve chegar ao fim. Para você ter uma ideia, com as rápidas mudanças demandadas pelo mercado, as empresas têm investido cada vez mais em inovação. Sendo assim, as empresas elas precisam tocar ao mesmo tempo um número grande, um número muito maior de projetos. Empresas como Google, Apple e GE têm mais de 1000 projetos sendo implementados ao mesmo tempo. Para garantir o controle, é preciso ter uma boa governança de projeto, e isso é muito importante na hora de ter controle sobre cada projeto desse, tá? Então, o gerenciamento de projetos ele realmente é um tema bem extenso, por isso eu vou dividir ele em algumas partes para o vídeo não ficar tão longo. Ainda tem muita coisa que precisamos falar para ter uma noção geral sobre o gerenciamento de projetos. E aí, deu para entender um pouco sobre a importância do gerenciamento de projetos? Espero que sim. Te aguardo aqui no próximo vídeo. Se gostou do vídeo, deixa teu like, se inscreve no canal e compartilha com os colegas. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.